Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, sou guia de turismo da Somais Carioca e estou passando aqui rapidinho para falar para vocês como é o tour no Museu Nacional de Belas Artes. O tour no Museu Nacional de Belas Artes, então, é um tour que dura em média umas 2 horas e meia, 3 horas aí, da gente passeando por esse museu, que é uma das principais referências que a gente tem no Brasil a respeito de arte do século XIX e também entrando no século XX. Basicamente, então, nesse tour, a gente se encontra do lado de fora do museu, então no principal portão de acesso, que fica na Rio Branco mesmo, e dali a gente já começa a conversar a respeito de algumas coisas. Eu gosto sempre de lembrar que a história do museu, então, é anterior ao prédio que a gente vai adentrar, né, que a gente vai ver, porque, na verdade, a sua história começa ainda no século XIX, com a criação da Academia Imperial de Belas Artes. Assim, além de uma instituição cultural muito forte, o museu também ele tem a sua origem como uma instituição de educação, né, ligada à educação, porque no século XIX o seu princípio vai ser realmente como uma escola aí, formando os principais artistas desse período. Dito isso, então, depois a gente entra e o nosso passeio vai focar então nas principais salas, nas principais galerias da instituição que tem um acervo então do museu, ou seja, são as exposições permanentes mesmo. Dentro dessas possibilidades aí, a gente vai ver a Galeria das Moldagens, primeiramente, que são dois corredores que têm moldagens, então, né, esculturas, que fazem uma forte referência à arte greco-romana. Então, em geral, elas foram feitas em cima das esculturas originais, que muitas delas vão datar, inclusive, da antiguidade, então, de muitos e muitos séculos atrás. Entre elas, as principais que a gente tem é a Vitória de Samotrácia e também o Laoconte. E estima-se aí que deva ter uma média de 200 moldagens aí no museu, só que como são só dois corredores, a gente deve ter um pouco menos do que isso exposto objetivamente para o olhar do público. Depois de ver as galerias das moldagens, então, a gente sobe para o segundo andar da instituição e lá a gente vê outras galerias que vão estar então focadas na arte produzida sobretudo ao longo do século XIX e ao longo do século XX. Existem algumas exceções, algumas coisas que são de períodos um pouco anteriores e até mesmo entrando no século XXI, mas essa é de fato a grande gama assim, de trabalhos que a gente vai ver sendo colocados aí no Museu de Belas Artes. Entre os principais trabalhos, a gente vai ver nomes então importantes para a arte brasileira, como o de Vitor Meirelles, com a primeira missa no Brasil, por exemplo, Pedro Américo, Eliseu Visconti, enfim, e diversos outros também. Como é uma organização cronológica, essas primeiras salas estão mais ligadas ao século XIX. Quando a gente adentra então a galeria do século XX, basicamente a gente vai ter então também grandes nomes desse período aí, como Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, enfim, e vários outros também que vão estar associados mais diretamente ao modernismo brasileiro. Nisso tudo, quando sobra um tempinho e o grupo ainda está disposto a ver algumas obras a mais assim, a gente aproveita para passear então pelas exposições, pelas galerias que não são permanentes, né, que são as exposições temporárias. E aí também lá é muito legal porque rola um fluxo relativamente grande assim de exposições, então a gente consegue ver trabalhos muito diversos também, saindo um pouco da coleção estritamente do museu. É um passeio super divertido para quem ama arte, é um prato cheio e é sempre um prazer levar grupo lá para mim. Então, basicamente é isso, gente. Eu espero por vocês e é isso.